Nós, da Prefeitura de Ibirité, vamos construir o novo plano diretor da cidade com você. O plano diretor é um instrumento da política urbana instituído pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal nº 10.257 de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal, Lei nº 4.771 de 65 e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 6.766 de 79. Ele é essencial para a expansão e desenvolvimento de uma cidade e deve ser feito a cada 10 anos. Porém, em Ibirité, foi revisado pela última vez em 2001. É com o plano diretor que se tem o diálogo entre os aspectos territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais dentro da cidade. O objetivo é democratizar o desenvolvimento urbano de forma inclusiva e sustentável. Vem com a gente para mudarmos Ibirité juntos. Prefeitura de Ibirité. Boa noite. Live Novo Plano Diretor. O futuro de Ibirité nós fazemos juntos. Saiba como a Prefeitura de Ibirité vai transformar a vida em nossa cidade. Transmissão pelas redes sociais da Prefeitura de Ibirité. Participação dos internautas e das pessoas que fizeram inscrição prévia pelo site da Prefeitura. Agradecemos a participação de todos. Senhoras e senhores, internautas, boa noite. Ibirité, 5 de agosto de 2020. A partir deste momento, daremos início à audiência pública para a revisão do Plano Diretor Municipal. O Plano Diretor é o instrumento da política urbana instituído pela Constituição Federal de 1988. O define como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. É regulamentado pela Lei Federal número 10.257/01, mais conhecido como Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal, Lei 4.771/65 e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6.766/79. Realização: Prefeitura Municipal de Ibirité, Secretaria Municipal de Planejamento e Câmara Municipal de Ibirité. Coordenação: Empresa Cadaval Arquitetura e Urbanismo. Queridos internautas, telespectadores, na mesa de trabalho já se faz presentes o prefeito de Ibirité, William Parreira, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirité, vereador Daniel Belmiro, o secretário municipal de Planejamento, Vidomar Martins, o sócio administrativo da empresa Cadaval Arquitetura e Urbanismo, o advogado com experiência no campo do direito urbanístico, Dr. Leonardo B.D. Lotti. Senhoras e senhores, para a abertura oficial dessa audiência pública, passamos a palavra ao prefeito de Ibirité, William Parreira. Boa noite a todos que estamos acompanhando essa live desse plano diretor da nossa cidade de Ibirité, de qual eu quero iniciar os agradecimentos a Deus por nos estarmos elaborando e seguindo as normas da Constituição. Quero agradecer também a participação dos internautas, das pessoas que fizeram as inscrições pelo site da Prefeitura, que nos acompanhem nesse plano diretor tão importante para a nossa cidade. Quero aproveitar e agradecer a presença do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Daniel Belmiro, nosso presidente, e de qual agradeço a todos os vereadores que conosco estamos fazendo uma administração
melhor para a nossa cidade. Quero também agradecer ao secretário municipal de planejamento, que também da mesa, o Vidomar Martins, agradecendo também o sócio administrativo aí da empresa Cadaval Arquitetura e Urbanismo, doutor Leonardo Bede, também, que vai fazer essa apresentação do plano diretor para todos vocês aí que nos acompanhem através da live. Eu queria dizer que, a partir de hoje, iniciamos a audiência pública para a revisão do plano diretor de Ibirité. E, dessa forma, atendemos as exigências do Estatuto das Cidades, que determina que essa revisão seja feita de forma democrática a cada 10 anos. Porém, em Ibirité, a última revisão que aconteceu foi em 1999, ou seja, há 21 anos atrás. E por meio do plano diretor, que planejamos de forma responsável e sustentável o crescimento da nossa cidade. Quando, por exemplo, um novo espaço que é liberado para um loteamento, é necessário que diversos outros pontos seja planejado, que acontecia para garantir o bem-estar da nossa população. Então, nós sabemos que nós temos que planejarmos o loteamento, planejarmos tudo aquilo que vai desenvolver naquele momento, para que a gente possa, no futuro, ter, lógico, um bem-estar da nossa população. Como escola, posto de saúde, saneamento básico, de qual hoje nós sabemos de tantos loteamentos, às vezes, que aconteceu pela nossa cidade, devidamente não planejado. Muitos loteamentos, muitos pontos da nossa cidade não têm saneamento básico, como água e esgoto. Nós sofremos isso há muitos anos, por isso que esse plano diretor teria que ser feito há 10 em 10 anos, e nenhum gestor dos anteriores preocupou. Isso não for feito de forma planejada, a cidade cresce totalmente descontrolada, como até hoje aconteceu na nossa cidade, em vários pontos, que foram desordenadas, enfim, a população sofrendo aí com tudo isso que ninguém preocupou lá atrás para o nosso futuro de hoje. E por esse e outros motivos, e é tão importante essa revisão do nosso plano diretor. Então, com isso, hoje, nós, juntos, eu quero construir com todos vocês o nosso futuro para a nossa cidade. Então, juntos iremos fazer o nosso futuro. Então, por isso, é muito importante participar das nossas lives daqui para frente, dentre outras que irão acontecer. E também declaro agora aberto essa audiência pública de revisão do nosso plano diretor. E o mais, meu muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Câmara Municipal de Ibirité, vereador Daniel Belmiro. A todos os ouvintes, gostaria aqui de cumprimentar os companheiros na mesa aqui, o doutor Leonardo, o Vindomar, e especialmente o nosso prefeito. Eu quero dizer que, como representante da Câmara e do povo, eu me sinto elogiado de estar aqui hoje fazendo parte dessa lei hoje, da revisão do plano diretor municipal.
Tem que parabenizar o prefeito por ter coragem de estar lançando isso aqui, porque a gente sabe que são mais de 20 anos de defasagem dentro do nosso município. E quero falar com você, William, que a gente está lá para ajudar naquilo que for possível, né? Eu sinto orgulho hoje de fazer parte de Ibirité, de estar aqui hoje representando os vereadores, e tenho certeza que nós vamos fazer o melhor. E tem muita gente fazendo perguntas, é só lembrar para vocês que, gente, que isso é só audiência, que é só lançamento. Hoje é só lançamento. Nós vamos estar discutindo com o prefeito, com a comunidade e Câmara. Pode ter certeza disso. Nós vamos estar aqui para fazer o melhor para vocês. Nós vamos estar discutindo, ouvindo todos os moradores de Ibirité, comerciantes de todas as áreas. Então as pessoas não precisam ter preocupação. Essa é a preocupação do prefeito, é fazer o melhor para a comunidade, os comerciantes e os vereadores também, de estar abraçando essa ideia. É uma cobrança que já vem há muito tempo. E a gente vai estar junto com o prefeito e junto com a comunidade nessa luta. No mais, uma boa noite a todos. Ouviremos agora o secretário municipal de Planejamento, Vidomar Martins. Boa noite a todos, internautas. Gostaria, primeiro, de cumprimentar aqui o prefeito William Parreira, o presidente da Câmara de Vereadores de Ibirité, Daniel Belmiro, e o doutor Leonardo Lotti, que representa aqui a empresa Cardaval, Arquitetura e Urbanismo. Eu gosto de usar esses momentos para, primeiro, agradecer a Deus essa oportunidade que nos dá como profissionais de estar fazendo uma coisa tão importante para o município, que eu moro, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, e estou aqui para fazer o melhor para o cidadão de Ibirité, ajudando essa administração, ajudando essa comunidade. E quando a gente fala de um plano diretor que tem 21 anos, que não é atualizado, e a gente tem uma lei federal que determina, que prevê que esse documento seja atualizado a cada 10 anos, nós estamos visualizando um plano diretor, projetando um crescimento, um desenvolvimento, pensando no presente, no futuro desse município. Nós estamos fazendo um projeto para 10 anos. Então, Ibirité tem uma projeção que daqui a 10 anos, em 2030, nós teremos uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. E 50 mil pessoas a mais, né, que nós temos uma média de quase 200 mil habitantes, nós temos que pensar que essas 50 mil pessoas, ela tem que ter transporte, ela tem que ter vias de acesso, ela tem que ter saneamento básico, água, energia, educação, saúde e segurança. Então, eu faço das palavras do prefeito a nossa. Nós não faremos o plano diretor. Quem fará esse plano diretor é a sociedade, é o cidadão ibiritense que vai dar a sua contribuição. Então, o doutor Leonardo vai falar daqui a pouco como é que vai ser a dinâmica da elaboração do plano diretor. O Daniel falou muito bem, essa aqui é uma live para fazer o lançamento da revisão do plano diretor. Então, do ponto de vista, esse aqui é o pontapé inicial. Nesse momento, nós vamos estar lançando, né, o desafio para a comunidade, para que as contribuições da sociedade civil, das indústrias, do comércio, dos territórios. Ibirité é dividida em 5 territórios. Então, esses territórios vão dar suas contribuições. Então, nós vamos ter audiências, reuniões comunitárias, para fazer as leituras comunitárias, para ver o entendimento, as necessidades, para ver zoneamento urbano, para ver as demandas que a população anseia para os próximos 10 anos. Então, juntos, nós vamos construir o futuro dessa cidade. É importante a participação da comunidade, seja em audiências. No final aqui dessa live, aqui nós vamos apresentar aqui um canal de comunicação, né? Nós temos um plano de comunicação para o plano diretor, nós vamos ter a sala do plano diretor, vamos ter um e-mail para as pessoas falarem, nós vamos ter os canais de comunicação e a prefeitura aberta diariamente. Nós vamos ter um espaço do plano diretor onde as pessoas podem vir, podem ver o que está acontecendo, pode ter acesso a documentos, a tudo que está se fazendo, de forma muito transparente e com muita informação
clara, precisa, pensando no futuro das pessoas, né? Nós construímos um futuro melhor para o cidadão ibiritense com a ajuda dele. Então, nós temos que pensar que um novo loteamento ele tem que ter infraestrutura, tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter toda essa condição de vida digna e com qualidade, né? Então, eu não vou discorrer aqui mais, mas vou deixar as palavras para o doutor Leonardo, que ele vai falar do projeto, e nós vamos conseguir construir uma Ibirité melhor junto com a comunidade, né? O futuro fazemos juntos, ok? Uma boa noite a todos, e o Alberico vai falar detalhes aí, mas a participação dos internautas vai ser importante para a gente somar, para a gente construir, para a gente tirar dúvida de todos aí. Uma boa noite a todos. Para a explanação do projeto, passamos a palavra ao sócio administrativo da empresa Cadaval Arquitetura e Urbanismo, o advogado com experiência no campo do direito urbanístico, Dr. Leonardo Bidelotti. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a toda a população de Ibirité. E aqui, nessa audiência, o objetivo é, primeiramente, apresentar conceitos, apresentar as ideias que representam o que é o plano diretor e também trazer para vocês um panorama geral de como nós vamos trabalhar, como nós vamos conduzir a dinâmica de revisão do plano diretor de Ibirité. Certo? Eu vou tirar minha máscara, vou pedir licença para todo mundo. Senão eu não consigo falar, gente. Mas está todo mundo bem distante aqui. Bom, então está aí. O objetivo da audiência hoje é marcar o início do processo de revisão do plano diretor. Esse início ele é muito importante porque é uma convocação a toda a população para participar do processo, para que se apropriem do processo de revisão do plano diretor, que, como vocês vão ver mais para frente, o plano diretor expressa a vontade da população, da sociedade, do município, sobre o desenvolvimento futuro, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento territorial. Tá? Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre as principais referências legais do plano diretor, mas não vou me deter muito nisso, porque para não ficar arrastada a apresentação e a gente não ficar preso em muita questão técnica legal. Mas o plano diretor ele é previsto pela Constituição da República nos artigos O plano diretor ele é previsto na Constituição da República, nos artigos 182 e 183. Tá? Ele é previsto no Estatuto da Cidade, que regulamenta a Constituição da República. Ele também é previsto no Estatuto da Metrópole. Tá? Existem questões legais que precisam ser observadas no plano diretor de Ibirité, por exemplo, porque faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o Estatuto da Cidade é uma legislação que precisa ser observada. E existem outras leis, federais, estaduais e até municipais, que vão ser observadas para a elaboração, para a condução desse processo de elaboração e revisão do plano diretor. Tá? Bom, na Constituição Federal, como eu disse, o artigo 182 prevê que o plano diretor é o instrumento básico da política de expansão e desenvolvimento urbano e define que a propriedade cumprirá sua função social quando atender às exigências do plano diretor.
Esse artigo da Constituição é muito importante de ser observado para a gente entender a importância do plano diretor. É a partir do plano diretor que nós vamos entender a função social da propriedade. Quer dizer, quais são as formas legítimas de se exercer o direito de propriedade dentro do município. Tá? No Estatuto da Cidade, no artigo 39, vai estar escrito que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurado o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Então, tá aí, o Estatuto da Metrópole ele complementa a ideia da Constituição, dizendo que o plano diretor não só vai definir a função social da propriedade, mas essa função social ela tem que atender às necessidades dos cidadãos. Daí a importância da participação da população nesse processo de revisão do plano diretor. Tá? Porque, para atender a necessidade dos cidadãos, é necessário compreender quais são essas necessidades. Certo? E, por fim, no Estatuto da Metrópole, o parágrafo 3º do artigo 9º diz que nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o município deverá compatibilizar o seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana. Isso aí quer dizer o seguinte, o plano diretor de Ibirité precisa observar o que está escrito, o que está definido no plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte. Certo? Esse plano ele existe, chama PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e ele estabelece várias diretrizes, vários princípios, várias propostas para o desenvolvimento da região metropolitana. Assim como também vou falar sobre zoneamento, mas o plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte defende também, e esse zoneamento ele precisa ser observado na hora que nós formos fazer a revisão do plano diretor de Ibirité. Bom, eu acho que pulou um slide. Ah, não, desculpa, está certo. Bom, e a revisão do plano diretor, com base na Constituição, com base no Estatuto da Cidade, com base no Estatuto da Metrópole, ela vai ter que visar esses 3 eixos que estão no slide. A função social da propriedade, que, como eu disse, é verificada quando a propriedade atende ao disposto no plano diretor. A gestão democrática da cidade, que foi o que o prefeito e o secretário falaram sobre a necessidade da participação da população. Tá? Que essa participação ela é verificada quando é garantida a participação dos cidadãos no planejamento e na gestão da cidade por meio de audiências, reuniões e acesso a informações, dentre outros. Tá? E também é necessário observar, um princípio que é necessário observar para a gente revisar o plano diretor, é o princípio do desenvolvimento sustentável, que se verifica quando a política de desenvolvimento urbano e rural for elaborada e executada atendendo ao equilíbrio dos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Tá? Então, o plano diretor ele precisa ser revisto tendo em vista esses 3 princípios, e um princípio desencadeia o outro. O princípio da função social da propriedade, ele só se verifica porque o plano diretor foi feito de forma democrática, tá? E porque na revisão do plano diretor foram observados o princípio do desenvolvimento sustentável com equilíbrio de aspectos sociais, econômicos e ambientais. Tá? Pode passar. Agora, a gente vai entrar na questão do conteúdo do plano diretor, porque a gente está falando aqui de plano diretor, de função social da propriedade, de zoneamento, e agora a gente precisa entender o que é o plano diretor e o que tem dentro de um plano diretor, sobre o que o plano diretor fala. Bom, como conteúdo básico, o plano diretor ele vai indicar objetivos, estratégias e diretrizes para o desenvolvimento urbano rural e o ordenamento territorial do município. Ou seja, o que é que o cidadão do município de Ibirité quer para o futuro do município, tá? Em termos de desenvolvimento urbano e desenvolvimento territorial.
Ou seja, para onde a cidade vai crescer, para onde a cidade não pode mais crescer, onde a cidade precisa ser regularizada, onde ela não pode ser regularizada, onde se quer a instalação de um parque, onde se quer a preservação ambiental, certo? Então, o plano diretor ele vai traçar, em linhas gerais, esses objetivos. Bom, as diretrizes para políticas urbanas municipais. O plano diretor ele traça também as diretrizes para que o município possa implementar as políticas de educação, desenvolvimento econômico, de saúde, dentre outras várias políticas, com base na organização territorial. Tá? O plano diretor organiza o território e dá diretrizes para o município implementar as políticas públicas ali naquele território, da forma como ele foi previsto, da forma como o desenvolvimento desse território está previsto no plano diretor. Bom, pode passar. O plano diretor também vai criar o sistema de zoneamento. Tá? O zoneamento do município, basicamente, diz o que pode fazer no território e como que pode fazer no território. Tá? Então, por exemplo, o zoneamento pode estabelecer áreas que são de uso industrial, áreas que são de preservação ambiental, áreas que são para expansão urbana, áreas que são de restrição de expansão urbana, restrição de construção de edificações. Tudo isso pode ser definido no zoneamento, a partir do zoneamento, na verdade. Porque o zoneamento ele é um dos instrumentos do plano diretor e ele vai ser complementado por outros conteúdos, que a gente vai ver aqui agora. Como, por exemplo, a classificação viária. A classificação viária ela é importante, primeiramente, para organizar a mobilidade dentro do município, certo? Como também para organizar o desenvolvimento do território, estabelecendo regras como, por exemplo, tipos de uso, tipos de edificação que podem ter em determinados tipos de via. Não é? Existem vias. Vias menores, vias médias, vias grandes, que são as locais, as coletoras, as arteriais. Tá? E para cada tipo de via é estabelecida uma regra de uso, de velocidade, enfim. São várias questões que são aplicadas à classificação viária e elas todas vão para o plano diretor. Tá? Pode passar. O plano diretor também vai trabalhar com as normas de parcelamento. O prefeito falou sobre a questão dos loteamentos. Onde que se quer lotear, onde se pode lotear, como que se pode lotear. Tá? Ali tem um desenho, no slide tem um desenho de um loteamento. Isso é uma planta. Quando se vai fazer um novo bairro, uma nova parte da cidade, o interessado em promover esse empreendimento, ele tem que fazer uma planta do bairro com previsão de praças, com previsão de área verde, com largura mínima de via, e isso tudo fica definido no plano diretor. Como o prefeito bem colocou, quando a gente não tem essas regras muito claras, a cidade se desenvolve de forma desordenada, se desenvolve de uma maneira que não privilegia o bom ambiente. Não é como quando se tem praças, quando se tem calçadas de bom tamanho, quando se tem ruas onde se pode ter um tráfego tranquilo. Pode passar. O plano diretor também vai estabelecer regras de ocupação. Ali no slide a gente vê alguns bloquinhos. Esses bloquinhos representam as edificações. Tá? Então é como se fosse uma edificação num terreno. O plano diretor ele pode definir como que essa edificação vai se localizar dentro do terreno, a quantidade de área que precisa ter livre para a chuva escoar, né? Ou seja, não pode construir no lote inteiro, porque senão a chuva não pode escoar pela terra. Então, as regras de ocupação elas se referem a isso, a forma como as edificações vão ocupar os lotes. Pode passar. E o uso do solo é exatamente o que ele diz. É o uso do solo, é o uso de comércio, é o uso de indústria, é o uso de residência. E aí, agora, voltando lá no zoneamento, que foi o primeiro elemento que eu mostrei, o zoneamento ele pode definir que em determinado local só se possa ter uso industrial, porque é um uso que incomoda a vizinhança. Então, é melhor que ele esteja afastado.
O zoneamento também pode estabelecer áreas que só se possa ter uso residencial, áreas que só podem ter uso de comércio, ou até os dois, comércio e residência. Então, as regras de uso vão definir como que aquela área loteada, que está edificada, vai ser utilizada. Tá? Pode passar. Acho que pulou uns. Você volta, por favor. Não, mas pode voltar, por favor. Não, volta. Isso. Tá. Ainda eu vou pegar uma carona aqui lá no uso do solo, no parcelamento, ocupação e uso do solo, para falar sobre os perímetros urbanos. Perímetro urbano, que é outra questão que é definida no plano diretor, ela diz respeito a o que no município é urbano, o que no município é cidade e o que no município é área rural. Tá? Então, o perímetro urbano, primeiramente, ele indica onde que se pode ter bairros, onde se pode ter loteamento. Tá? Porque loteamento, o parcelamento do solo, ele só é possível em áreas urbanas. Tá? Então, é uma indicação muito importante que o plano diretor faz, porque ela racionaliza a forma como a cidade cresce. Tá? Ao invés da cidade crescer para qualquer lado, o perímetro urbano indica para que lado que a cidade pode crescer. Bom, além dos perímetros urbanos, do perímetro urbano, o plano diretor também vai definir os instrumentos de política urbana, que são instrumentos especiais que o Estatuto da Cidade confere ao município, e só confere ao município se o município prever isso no plano diretor. São instrumentos que possibilitam ao poder público transformar a cidade no sentido do que a população quer. Tá? Então, são instrumentos, são mecanismos jurídicos que permitem com que a propriedade, os investimentos sejam organizados para transformar a cidade no sentido do que o plano diretor indicou, e o que o plano diretor indicou deve ser o que a população indicou. Tá? Bom, além do que o sistema de gestão democrática, que é outra coisa que o plano diretor deve indicar. O sistema de gestão democrática, ele diz respeito, por exemplo, a essa audiência. Essa audiência, ela faz parte do sistema de gestão democrático da cidade, mas o plano diretor também vai criar novas instâncias de participação. Vai criar conselhos que vão ter participação da sociedade civil, para que a população, a sociedade, possa se manifestar dentro das políticas de desenvolvimento urbano sobre o que quer, o que não quer. Tá? E pode passar. Pode passar. Por último, ele tem processos de aplicação da lei, que é outra coisa que o plano diretor vai definir também. São mecanismos para aplicação do próprio plano diretor. Certo? Não adianta nada estabelecer regra de zoneamento, regra de parcelamento, regra de ocupação, regra de uso, se o poder público não contar com mecanismos para aplicação dessa lei, para aplicação dessas regras. Então, o plano diretor também vai fazer uma avaliação de como que o município trabalha com as regras urbanísticas, as regras de desenvolvimento territorial, e vai criar instrumentos mais eficientes, propor instrumentos mais eficientes de aplicação. Certo? Bom, e agora que eu falei do conteúdo do plano diretor, ou seja, o que tem dentro de um plano diretor, que é todo o assunto que vai ser tratado ao longo do processo de revisão, agora eu vou falar da estrutura do trabalho. E, para começar a falar da estrutura do trabalho, é importante falar da estrutura de gestão do trabalho. Existe a contratada, que é a Cadaval Arquitetura e Urbanismo, que eu estou aqui hoje representando. Tá? Tem a Prefeitura, que instituiu a Comissão de Revisão do Plano Diretor, que é uma equipe de técnicos que estão ligados que estão mais ligados aos temas que nós vamos tratar no Plano Diretor.
E tem o núcleo gestor. O núcleo gestor, vocês vão ver ali que tem esses quadrados pontilhados, eles representam o seguinte: tem um quadrado pontilhado que envolve a equipe técnica contratada e a comissão de revisão do plano diretor. Isso aí significa o quê? Que a empresa contratada vai ficar em contato permanente com a comissão de revisão do plano diretor, que é da prefeitura, para dar apoio técnico, para fornecer profissionais especializados para fazerem os estudos necessários. Tá? E a comissão de revisão do plano diretor vai estar em contato permanente com os demais membros do núcleo gestor. Tá? O núcleo gestor é isso, são os membros da comissão de revisão do plano diretor com representantes da sociedade civil organizada. Tá? Que é isso, e o núcleo gestor, a gente vai ver para frente, pode passar. O núcleo gestor ele vai ter a função de trazer mais para próximo da população um contato com o processo técnico de elaboração do plano diretor. Porque vai haver momentos em que a população vai poder falar diretamente, mas entre um momento e outro, que a população vai poder falar diretamente com a equipe técnica, com a equipe da prefeitura, existe todo um trabalho de elaboração, um trabalho de preparação de informações, e nessa hora, nesses momentos, nesses intervalos, o núcleo gestor é que fica mais próximo dessas questões mais técnicas. Bom, e a equipe técnica da Cadaval Arquitetura e Urbanismo é composta por arquitetas, geólogo, engenheiro ambiental, advogado, economista, geógrafo, engenheiro civil especializado em mobilidade, engenheiro civil especializado em saneamento. Saneamento foi uma questão mencionada pelo prefeito, sobre a precariedade do saneamento nos parcelamentos. Existem vários estagiários também dessas áreas vão participar, e além do apoio administrativo. Esse tanto de profissionais, essas várias especialidades técnicas, elas são necessárias porque os assuntos a serem abordados no plano diretor são muito variados e eles precisam ser abordados de forma integrada, ou seja, uma questão vai implicar na outra. Por exemplo, questões de ocupação do solo, elas implicam questões sanitárias, porque é necessário que a ocupação do solo se dê de uma forma sustentável, com um saneamento próprio, com saneamento devido. Tá? Então, os assuntos do plano diretor eles são como se fosse uma costura, um vai costurando no outro. Bom, a comissão de revisão do plano, agora ainda falando da gestão do processo de revisão, a comissão de revisão do plano diretor, ela foi criada e regulamentada pelas portarias 713 de 2019 e 451 de 2020. Tá? Então, a comissão de revisão do plano diretor, que é do município, que é da prefeitura, ela já está instituída e já está operante. Certo? E, como eu disse, ela é composta por gestores públicos municipais que representam alguns dos setores mais diretamente relacionados com o objeto do trabalho, que são, entre outros, planejamento e controle urbano, que é a aprovação de parcelamento, edificações, atividades, fiscalização de obras, mobilidade, habitação e regularização fundiária, patrimônio cultural, meio ambiente e saneamento, que, como eu acabei de dizer, são temas que vão se entrelaçar na revisão do plano diretor. E tem o núcleo gestor. O núcleo gestor ele é uma exigência da gestão democrática da cidade, que é um dos princípios que estão estabelecidos no Estatuto da Cidade, e é um dos princípios que estão orientando essa revisão do plano diretor de Ibirité. Tá? E no Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade, ele estabelece que no processo de elaboração do plano diretor, o poder público deve garantir a participação popular. E a Resolução 25 do Conselho Nacional das Cidades estabelece que deve ser instituída uma instância coordenadora do processo participativo de elaboração e revisão do plano diretor, tá? Que é o núcleo gestor. E nessa revisão do núcleo gestor do plano diretor de Ibirité, a instância coordenadora do processo participativo será o núcleo gestor, que vai ser constituído de 50% com membros do poder público e 50% com membros da sociedade civil.
Tá? As atribuições dos agentes envolvidos no processo de revisão do plano diretor. Bom, então nós temos aí a equipe técnica da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, nós temos a comissão de revisão do plano diretor de Ibirité, do município de Ibirité, e temos o núcleo gestor, da qual essa comissão faz parte. Qual que é a atribuição de cada um? Vamos lá. E tem a Secretaria Municipal de Planejamento também, que é a coordenadora desse trabalho todo no final das contas, porque é a contratante, ela que está levando à frente esse trabalho. Então, a Secretaria Municipal de Planejamento, ela avalia e aprova os produtos desenvolvidos. Produtos produto é o que nós efetivamente vamos fazer e apresentar para a população. Tá? E mais para frente a gente vai ver quais são esses produtos. A secretaria, ela acompanha o contrato, certo? E promove o acompanhamento técnico de todo o processo. Então, a secretaria vai estar o tempo inteiro nesse processo de revisão do plano diretor, mas também com atribuições de gestão do contrato, né? Além de ser quem aprova os produtos. A comissão de revisão do plano diretor, ela identifica, levanta, organiza, elabora, revisa os marcos diretrizes operacionais que envolvem o plano diretor, subsidia a equipe contratada com informações disponíveis, intermedia contatos da equipe contratada com instâncias e órgãos públicos envolvidos, em especial nas esferas estadual e local, promove a mobilização e apoia a logística para a realização das atividades participativas, discute os produtos desenvolvidos em cada etapa do trabalho. Então, ou seja, a comissão de revisão do plano diretor, ela é uma ponte entre a equipe da Cadaval Arquitetura e Urbanismo e diversos agentes, diversos órgãos, pessoas, informações, planos, dados que o município tem, para a equipe da Cadaval poder trabalhar em cima dessas informações, em cima desses contatos, para poder desenvolver um trabalho técnico satisfatório. Né? Além do que, a comissão também faz um trabalho de articulação do processo de elaboração do plano com a população da cidade, com os distritos, com as áreas. Tá? O núcleo gestor vai acompanhar e contribuir com trabalhos e seus resultados de maneira geral. Tá? Como núcleo gestor, ele não é composto de profissionais especializados nas áreas que envolvem a revisão do plano diretor, então o núcleo gestor acompanha de uma maneira mais genérica, não entra em detalhes muito técnicos, mas o núcleo gestor precisa entender o que está acontecendo, inclusive para poder replicar isso para o restante da população. Bom, também é atribuição do núcleo gestor acompanhar especialmente o planejamento e a execução do processo participativo, oficinas, reuniões, audiências e outros. Ou seja, tem a função também de fiscalizar se a gestão democrática está sendo cumprida, se as audiências estão acontecendo, se a população está podendo ter acesso às informações, está podendo participar do processo. Tá? E a equipe técnica contratada, por fim, ou seja, a Cadaval Arquitetura e Urbanismo, desenvolve estudos e apresenta os produtos de acordo com as especificações, prazos dispostos no termo de referência, que estava no edital de concorrência, fornece profissionais qualificados, bem como equipamentos e materiais adequados para a execução dos serviços contratados, como vocês viram mais para trás. Vários profissionais fazem parte da equipe da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, e também a Cadaval dá apoio na promoção de espaços e mecanismos de participação da comunidade e dos gestores públicos envolvidos. Né? A Cadaval dá um suporte para participação e para participação, né, no campo do núcleo gestor, da gestão democrática da cidade. Bom, agora a gente vai entrar na execução do trabalho propriamente dita. Pode passar. Bom, vamos lá. São etapas, eventos e produtos. Tá? O produto como eu disse, é o que efetivamente vai ser entregue à população. Tá? Então, o produto número 1 é a capacitação, mobilização e lançamento. Lançamento é o que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Que é a audiência de lançamento. Posteriormente a essa audiência,
vai haver a composição do núcleo gestor, tá? E vai acontecer a capacitação do núcleo gestor. A Cadaval Arquitetura e Urbanismo vai se reunir com o núcleo gestor para explicar para os membros do núcleo gestor qual é o trabalho que nós vamos fazer, explicar algumas questões técnicas para que o núcleo gestor esteja preparado para acompanhar o trabalho que vai ser realizado. Bom, e isso vai ser demonstrado com um relatório de plano de trabalho, que hoje vai ser apresentado aqui para vocês, e o relatório do plano de comunicação, que vai explicar como essa comunicação vai ser feita com a população, e o relatório de eventos participativos. Tá? Bom, o produto 2, que é o diagnóstico com leitura técnica e leitura comunitária, ele vai ser constituído de 6 oficinas públicas, tá? Que é a leitura comunitária. O que é a leitura comunitária? A equipe da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, junto com a equipe da Secretaria de Planejamento, vai abrir espaço para a população se manifestar a respeito de vários aspectos relacionados ao desenvolvimento urbano e territorial do município de Ibirité. Tá? Nessas 6 oficinas públicas, vão ser trazidos temas à tona para que a população possa dar informações sobre o que está legal, o que não está legal, o que seria melhor se acontecesse, o que não seria bom de acontecer. Tudo isso é registrado nessas 6 oficinas e o resultado disso é o que a gente chama de leitura comunitária. Tá? Além da leitura comunitária, vai acontecer paralelamente uma leitura técnica, que são aqueles técnicos todos da equipe da Cadaval Arquitetura e Urbanismo que vão vir ao município de Ibirité e levantar todo tipo de informação que dizem respeito ao plano diretor. Tá? Esses técnicos eles trabalham com esse levantamento e esse levantamento, tá? E esse relatório, junto com a leitura comunitária, a gente chama de diagnóstico. Tá? E esse diagnóstico é apresentado numa outra audiência pública, igual essa que está acontecendo. Vai acontecer, após a elaboração do diagnóstico, uma audiência para ele ser apresentado. Ou seja, para que a gente possa apresentar o que a população de Ibirité pensa sobre a revisão do plano diretor, sobre os vários temas que vão ser abordados na revisão do plano diretor, bem como qual é a avaliação dos técnicos sobre esses diversos aspectos. Tá? E a demonstração desse trabalho vai ser dada com o relatório do diagnóstico integrado, que é a junção da leitura comunitária com a leitura técnica, e o relatório dos eventos participativos também. Toda etapa tem relatório de evento participativo. Bom, no produto 3, são as reuniões técnicas e elaboração de propostas, é onde, a partir desse relatório diagnóstico integrado, ou seja, uma vez que a equipe, que o núcleo gestor, que é a equipe técnica da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, tomaram consciência de qual é o desejo da população, quais são as preocupações em relação aos diversos temas do plano diretor, então essa equipe, junto com o núcleo gestor, passa a trabalhar propostas que vão compor o plano diretor, e essas propostas elas vão, no final das contas, ser transformadas em lei, certo? Que é uma forma de fazer com que o desejo da população do município se torne lei, ou seja, se torne de cumprimento obrigatório. Tá? Então, esse produto 3, que é o das propostas, ele é desenvolvido com reuniões da equipe técnica com o núcleo gestor, tá? E a empresa Cadaval Arquitetura e Urbanismo apresenta as propostas dos técnicos, que foram baseadas no diagnóstico, e aí o núcleo gestor toma conhecimento dessas propostas, trabalha essas propostas, dá um retorno para a equipe técnica da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, para que a equipe possa ajustar essas propostas, certo? E, finalizada essa proposta, é feito um relatório de propostas e diretrizes, e também um relatório de evento participativo. O produto 4 é quando, já tendo as propostas, já numa versão mais finalizada, acontece o ciclo de debates e audiências,
que é quando essas propostas são apresentadas à população para que a população possa também dar um retorno sobre o que está sendo proposto ali, para que, inclusive, possam ser feitas as alterações necessárias. Tá? E isso é feito através de um ciclo de debates e de audiência pública. E essa audiência pública é a audiência final, porque uma vez que essas propostas estejam finalizadas, ou seja, tenham sido apresentadas à população, a população tenha dado a sua contribuição, essas propostas tenham sido ajustadas, elas são apresentadas em caráter final para então ser convertida na lei do plano diretor. E nesse produto 4, ciclo de debates e audiências, a demonstração do trabalho é um relatório de eventos participativos, em que esse relatório relata tudo que a população disse, tudo que foi discutido, que foi problematizado. E, por fim, o 5, que é a elaboração da minuta de lei, que é feita a partir da reunião com o núcleo gestor, para apresentar a minuta de lei, ou seja, aquelas propostas que foram debatidas na etapa anterior, no produto 4, elas são apresentadas já em formato legal. Tá? O núcleo gestor faz ponderações a respeito da minuta dessa lei que é apresentada e para que se ajuste. E, então, ao fim desses debates com o núcleo gestor, a minuta do projeto de lei é finalizada, entregue à prefeitura, também com um relatório de eventos participativos, né, onde são registradas todas as questões que são debatidas, que são apontadas, e lembrando que todo esse resultado, ou seja, todos esses documentos, eles são disponibilizados, certo? Vão ser disponibilizados no espaço do plano diretor para consulta pública, porque eles são documento público. Pode passar. E esse aí é o cronograma de execução. Se no slide anterior eu apresentei quais eram as etapas, aí a gente está mostrando em que tempo essas etapas vão ser executadas. Tá? Então, a etapa 1, que é a capacitação, mobilização e lançamento, que é essa audiência, ela começou a ser preparada no meio de junho e vai ser finalizada na terceira semana de agosto, com a capacitação do núcleo gestor. A etapa 2, que é o diagnóstico, que é a leitura, a leitura técnica dos profissionais que vão fazer parte da equipe da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, as oficinas em que a população vai poder dizer o que acha, o que não acha, o que quer, o que não quer, tá? Elas vão se iniciar. Elas começam a ser preparadas agora, em agosto, e para serem finalizadas em setembro. A etapa 3, que já é a parte da elaboração das propostas, ela começa já no final de setembro, para se estender até o final de novembro. Tá? O ciclo de debates ele acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro, e nisso, nesse ponto, que é o ciclo de debates, a minuta de lei já está num formato mais finalizado, mais amadurecido, então ela vai acontecendo ao longo do mês de dezembro, pegando as contribuições desse ciclo de debates. Então, o nosso cronograma se finaliza em dezembro, que é quando nós esperamos entregar a minuta do plano diretor, já toda revisada, e já com todos os debates feitos, registrados, todas as questões devidamente estudadas, registradas e disponibilizadas ao público. Pode passar, que eu acho que finalizou. Bom, agora, Vindomar me corrija se eu estiver errado, creio que é a hora que as pessoas vão encaminhar as perguntas, né? E agradecemos ao doutor Leonardo pela explanação e apresentação do plano diretor. A partir deste momento, a participação dos internautas com perguntas está encerrada. A nossa equipe de apoio vai formatar aí as perguntas. Primeiramente, daremos resposta às perguntas dos participantes que fizeram inscrição prévia pelo site da Prefeitura e, na sequência,
daremos as respostas às perguntas que vieram aí pelos nossos internautas. Desde já agradecemos a participação e a contribuição popular para a construção do novo plano diretor do nosso município. Faremos, então, as perguntas feitas previamente no site da Prefeitura. A começar pelo senhor Paulo Henrique Santos, morador da Rua Galileia, número 451, bairro São Pedro. Ele faz a seguinte pergunta: como o cidadão pode participar da formulação do plano diretor? Muito bem. Paulo, conforme eu falei no início da apresentação, o plano diretor, o processo de revisão do plano diretor, ele é feito com atendimento ao princípio da gestão democrática da cidade, que prevê justamente a possibilidade, a abertura da participação aos cidadãos, ou seja, a quem de fato interessa o plano diretor, que é a população da cidade. Então, como o secretário disse, vai existir um espaço do plano diretor na prefeitura, o site da prefeitura vai conter espaços para contribuição, as redes sociais, creio, né? O e-mail planodiretor@ibirité.gov.br. Todos esses são canais pelos quais a população vai poder se manifestar a qualquer tempo, mas também vai existir o momento das oficinas, que é a etapa 2, que é quando a população vai poder falar diretamente sobre o que entende da cidade, sobre os temas que vão ser levantados para a elaboração, para a revisão desse plano diretor. Então, existem canais constantes de contribuição e também existem momentos que vão ser conduzidos pela equipe técnica da Cadaval Arquitetura e Urbanismo, que são momentos mais especializados para coletar informações, coletar impressões, vontades da população de Ibirité, tá? Em relação a assuntos técnicos que, muitas vezes, se fossem apresentados em outro contexto, poderiam não ser muito bem compreendidos. Tá? Próxima pergunta, a Magda Maria Vieira, da Rua Ibertioga. Ela faz a seguinte pergunta: como novo plano diretor de Ibirité, haverá criação dos zoneamentos urbanos e definição de novos parâmetros urbanísticos? Magda, com certeza, um dos objetivos do plano diretor é justamente fazer essa revisão do zoneamento e dos parâmetros de ocupação, de parcelamento e de uso, e considerando que o plano diretor de Ibirité foi revisado pela última vez em 1999, certamente haverá muitas mudanças. Próxima pergunta, Manuel Mendes dos Santos Neto, morador da Rua Ataleia 316, formula a seguinte pergunta: quando acontecerá o novo plano diretor? Manuel, a apresentação toda que eu fiz aqui foi para demonstrar que a revisão do plano diretor é um processo. Tá? O plano diretor, no final das contas, ele vai se tornar uma lei para que a vontade da população se torne de cumprimento obrigatório. Tá? Então, o plano diretor vai acontecer na medida em que esse processo participativo for ocorrendo. Tá? Ele já existe, mas está defasado, e vai acontecer na forma nova na medida em que os debates sobre as questões forem avançando ao longo do tempo até dezembro. Eu tenho as demais perguntas aqui, que são do mesmo teor, eu acredito que já foram respondidas. Aqui o Manuel Mendes dos Santos Neto, da Rua Ataleia, quando acontecerá o novo plano diretor? A mesma pergunta.
Temos aqui também o Adilson Evangelista Cardoso, Rua Carmo da Mata, 74, bairro Marilândia. Como novo plano diretor de Ibirité, haverá criação de zonamentos urbanos e definição de novos parâmetros urbanísticos? São as mesmas perguntas, né? Já foram respondidas. Então, agora vamos para perguntas dos nossos internautas. Mais uma vez, agradecendo a participação popular. Temos aqui pergunta da Ivonete Nascimento, do bairro Marilândia. Ela faz a seguinte pergunta: como participar da revisão do plano diretor? Eu acho que a resposta dessa pergunta ela vai no mesmo sentido da pergunta do Paulo, que é o seguinte: o plano diretor, o processo de revisão do plano diretor vai abrir muitos canais permanentes de participação para o cidadão, que pode participar através de críticas, sugestões, informações, mas também vai haver um momento especial, que é o momento das oficinas, em que a população vai poder participar de uma dinâmica específica para apresentar opiniões sobre os temas do plano diretor. Temos aqui a pergunta da Daniela Alves, do bairro Palmarizá. Ela pergunta: quais os benefícios do plano diretor? O plano diretor ele traz o benefício democrático de permitir à população dizer o que ela deseja para o futuro da cidade, para o futuro do município. Esse, ao meu ver, é o maior benefício que o plano diretor traz. Mas, com certeza, além desse benefício democrático, ele também traz uma atualização sobre as necessidades do município. O plano diretor vai indicar os caminhos para o desenvolvimento, considerando o município como ele é hoje, para daqui a 10 anos. A Selma Fernandes, não colocou aqui o bairro, ela pergunta como proceder para entender melhor o que tem a lei do plano diretor. Olha, eu fiz uma exposição aqui de alguns dos conteúdos da lei do plano diretor, tá? Mas o material da apresentação ele vai ser disponibilizado no site. Tá? Então, você pode consultar esse material que eu apresentei hoje, que mencionam vários conteúdos que o plano diretor vai conter, mas também existe o Estatuto da Cidade, que já define quais são os temas que o desenvolvimento urbano precisa tratar. E o plano diretor ele diz respeito ao desenvolvimento urbano, principalmente. Próxima pergunta, Marcela Morim, do bairro Jardim das Rosas. Quem é responsável pela revisão do plano diretor? Marcelo, a prefeitura é a responsável pela condução da revisão do plano diretor. Então, no processo de revisão que nós estamos iniciando hoje, a Secretaria de Planejamento está à frente desse processo, tá? E o núcleo gestor da revisão do plano diretor vai acompanhar esse processo todo. Mas a responsável, vamos dizer, primeira responsável é a prefeitura. E depois a minuta da lei do plano diretor é encaminhada à Câmara, para a Câmara poder fazer a avaliação necessária e, então, aprovar a lei do plano diretor. Próxima pergunta, do André Moreira, não citou aqui o bairro, mas ele faz a seguinte pergunta: em que prazo está previsto o trabalho? O prazo para entrega da minuta de lei da revisão do plano diretor é dezembro. Nós pretendemos fazer todas essas etapas, nós pretendemos passar por elas até dezembro. Em dezembro, entregar à prefeitura uma minuta de lei do plano diretor, para que então a prefeitura possa encaminhar à Câmara. Para a pergunta da Tatiana Silva, moradora aqui do centro: o que é núcleo gestor? O núcleo gestor, ele é, como eu disse antes, ele é um grupo
é um grupo de acompanhamento do processo de revisão do plano diretor. O núcleo gestor ele tem contato permanente com a prefeitura e com a equipe técnica contratada da Cadaval Arquitetura e Urbanismo para se inteirar das questões que são tratadas no plano diretor, para trazer ideias ideias do que os membros podem tomar de vizinhos, de colegas de profissão, para que a gente possa se inteirar dessas demandas mais específicas e para que o próprio núcleo possa replicar as ideias do plano diretor para os seus pares. Para a pergunta de Paula Tatiana, do bairro Jardim das Rosas. O que tem a lei do plano diretor? Acredito que essa questão já foi dada, né? Com certeza já foi respondido, né? Teremos agora a pergunta de Alisson Alves Rocha, aqui também do Centro. Ele faz a seguinte pergunta: Ibirité tem plano diretor? Alisson, Ibirité tem plano diretor. A última revisão do plano diretor de Ibirité foi feita no ano de 1999 e essa lei que foi elaborada em 1999, é a Lei Complementar número 21. Para encerrar, temos aqui a pergunta da Jéssica Alves, moradora do Novo Horizonte. O plano diretor só abrange a área urbana? Olha, Jéssica, o plano diretor ele abrange todo o território do município. O plano diretor ele acaba tratando mais questões que são da área urbana, porque a área urbana é uma área mais complexa. Mas o plano diretor também define áreas de preservação ambiental, define áreas onde se pode ter determinados tipos de exploração mineral, rural, certo? Então, o plano diretor ele trata do território inteiro do município. Agradecemos mais uma vez a participação de todos que deram a sua importante contribuição aí na construção do novo plano diretor do nosso município. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao doutor Leonardo Bider Lotti. E para as considerações finais, passamos a palavra ao secretário municipal de Planejamento, Vidomar Martins. Boa noite. Queria agradecer a participação dos internautas, agradecer ao doutor Leonardo e convidar a população. O momento estamos aqui fazendo o lançamento de um projeto da revisão do plano diretor e a importância disso para o município foi colocada aqui pelo doutor Leonardo. Então, os canais de comunicação da prefeitura, já vocês viram o e-mail, planodiretor@ibirité.mg.gov.br. Tendo dúvida, independente da live, em qualquer momento, pode mandar um e-mail, a prefeitura vai estar respondendo você. Tendo alguma necessidade, pode procurar a Secretaria de Planejamento. Nós estamos criando o espaço do plano diretor. Vai ser um local onde que vai ter todas as informações que a população precisar em relação ao tema vai estar disponível nessa sala do plano diretor. E convido aqui, deixo um convite para a população. Em breve estaremos divulgando a data, os dias e os locais aí, muito provavelmente vamos usar do recurso das lives, em virtude da própria pandemia, porque a gente tem que nos proteger, evitar aglomeração. Então, assim, a gente fica feliz que esse lançamento que fizemos aqui hoje, tivemos aí a participação, tivemos toda uma estrutura para garantir aí a questão da proteção à vida, à saúde das pessoas. Queremos convidá-los a participar através de informações via internet, usando as redes sociais. Dê a sua contribuição, porque construirmos um futuro junto vai ser importante para o município. E tudo que nós estamos construindo através da revisão do plano diretor, isso vai ser sancionado pela nossa Câmara de Vereadores. Então, nós vamos construir um projeto de lei em conjunto com a população e vamos encaminhar para a Câmara para esse projeto ser votado e ter a nova lei que que os gestores atuais e futuros do município vão trabalhar, vão conduzir esse município nos próximos 10 anos. De forma muito tranquila, de forma muito coerente, vamos buscar o melhor para o município de Ibirité. Muito obrigado a todos, obrigado à participação, à equipe técnica que ajudou na condução desse evento,
E fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Nós da Prefeitura de Ibirité vamos construir o novo plano diretor da cidade com você. O plano diretor é um instrumento da política urbana instituído